Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao 6 e o versículo 16 e 18. Guardai-vos de fazer as obras diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Doutra sorte não tereis direito à recompensa do vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, da esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando dá esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vê o que fazes em segredo te pagará. Quando orais, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu Pai em segredo, e teu Pai que vê o que se passa em segredo te dará a recompensa. Quando jejuar, não vos mostreis triste como os hipócritas, que desfiguram seus rostos para mostrar aos homens que jejuam. Na verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando jejuas, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, a fim de que não pareça aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está presente, ao que há de mais secreto, e teu Pai que vê no secreto te dará a recompensa. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje o nosso Senhor Jesus nos ensina que a maior recompensa que nós temos é vista por Deus na simplicidade e num coração que não busca o autopromover-se. De que forma? Quando eu faço algo para Deus, para ser elogiado pelos homens, eu não estou fazendo isso buscando o querer de Deus. De que forma? A gente tem que compreender para que a gente não viva uma hipocrisia também, uma distorção das palavras. Eu estou lá fazendo algo diante... vamos colocar aqui numa comunidade, eu vou lá ajudar numa distribuição da cesta básica, ou numa pastoral, eu estou ali à frente, e naquele momento alguém lá toma a palavra e vai elogiar todo mundo, agradece todo mundo, às vezes a pessoa cita uma pessoa, duas pessoas, e não citou o seu nome, né? Aí você fica entristecido, você se aborrece, você fala, eu vou sair daqui, aqui tem as panelinhas, eles mostram um e outro. Aí que Jesus diz, eles já receberam a recompensa, mas você que fez por amor a mim, e estava ali, suportou todas as situações, mas você fez por amor. Você não vai estar ali buscando o elogio dos homens, né? Para ser reconhecido naquele momento por aquelas pessoas. Por quê? Aquela pessoa que foi elogiada ali, na hora que chegar lá, diante de Deus, ele pode falar assim, eu estava fazendo a obra, você viu, todo mundo me elogiou. Aí Jesus vai olhar para ele e falar assim, servo mau, eu não te conheço. Quem és tu? Né? Você já viu aquela palavra? Quem és tu? Porque Deus vê o nosso coração, vê o nosso agir. Diante dos homens, eu pareço uma coisa, mas lá na minha casa, lá na minha família, lá naquele local, nem reconhecer que eu sou pecador, eu reconheço. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Para mim está tudo ok, né? É diferente daquela pessoa que tem um coração pobre, aquela pessoa que tem um coração que se coloca diante de Deus com as suas fraquezas, suas limitações, e o mesmo coração, quando vai fazer algo para Deus, é por amor. Eu não fico escolhendo o local. Eu vou ir lá no acampamento, por exemplo, né? Nós temos um movimento dentro da Igreja Católica. E lá tem vários setores para você servir. Vou dar um exemplo de uma pessoa que quer se autopromover. Eu sou músico, né? Sei tocar muito bem. E chega o padre e fala assim, você vai servir lá na cozinha, né? Não, padre, eu sei tocar. Eu me desenvolvo na música, lá não tem jeito. Você sabe por quê? Porque essa pessoa já está buscando elogio. Porque ela quer ir tocar bem, para quando ela tocar bem, nossa, cara, mas você toca demais, você
Nossa, o mover contigo ali é diferente. Aí o cara chega deita, né, na guitarra, chega deita assim, né? Nem olha na humildade. É diferente de um coração humilde que está ali tocando com as suas dificuldades, mas está ali para Deus. Não estou buscando um autoelogio. Se eu estou ali, irmão, é um mover que a gente tem que lidar com nós mesmos. Temos que lidar com o nosso autopromover-se, buscar as coisas de Deus para ser elogiado pelos homens. Fulano lá sim expulsa demônio. Fulano lá cura. Não, quem cura é Jesus, irmão. Se você coloca uma autopromover-se de você mesmo, que lá tem cura, lá tem libertação, Jesus que cura, né? Aí você fala, o único intermediador é Jesus, mas vai lá na minha igreja, porque lá você recebe a cura. Não, irmão, você recebe a cura lá na sua casa. Você recebe a cura, é a tua fé que te curou, não foi fulano que te curou, foi a tua fé que te curou. Jesus falava, a tua fé te curou para que nós entendamos que todos nós somos filhos amados de Deus, todos nós caminhamos com Cristo, na igreja de Cristo, a igreja católica apostólica romana, ele é a cabeça, nós somos os membros, nós nos unimos a ele, mas diante do ser do milagre, lógico, irmão, tem aquele irmão que ele ora, que ele tem fé, que ele se entrega, mas não para se autopromover, né? Mas Deus usa ali para que ele, as mãos dele, a oração dele, como ele usou, né, Ananias diante de Paulo, que era Silas, para libertar Paulo naquele momento. Silas, Ananias recebe uma missão, ele vai, ele espera ali Paulo, ele fala, mas esse homem matava todo mundo. E ele vai e faz com medo, né? Com medo. Ele se coloca ali diante da missão com medo, mas ele vai por amor a Deus. Não, se o Senhor ordenou, eu vou. E ele foi e fez essa oração, e onde que caiu como escamas de Paulo ali toda a situação, mas Paulo teve a fé dele também, ele escutou a voz de Deus, ele acreditou, ele mudou, Deus confirmou. Irmão, isso é um agir de Deus, e isso é entender que o nosso único intermediador é Jesus, é dessa forma. Ah, mas eu peço a intercessão do santo, é diferente. Intercessão de um santo é a mesma coisa que você falar assim, irmão, ora por mim, né? Reza por mim, pede para Jesus junto, eu não estou me achando digno de rezar, mas eu sei que você está vivendo uma vida ali em combate, pede por mim. Como a gente vê lá a intercessão no momento de Moisés, né, pelo povo. Então assim, é este mover, as pessoas confundem que nós católicos colocamos os santos à frente de Jesus, não. Nós colocamos a intercessão, é um irmão, ele viveu com Cristo, nós veneramos o que é venerar? Nós reconhecemos que a criatura de Deus, que a grandeza de Deus no ser humano, nós reconhecemos Deus através daquele irmão que viveu a graça, né? Nós não endeusamos ele, mas nós reconhecemos a grandeza de Deus, a obra perfeita de Deus no ser humano, que é possível eu e você viver a graça, de se colocarmos em oração, de pedirmos a Deus e o milagre acontecer. E diante da intercessão, junto com os irmãos, clamando diante de Deus, nós temos a graça da unidade junto com a igreja de Cristo, aqui e no céu, né? A unidade perfeita, onde que nós vemos no livro do Apocalipse, os anciões levando ao altar as orações, né? Então eles levando as orações. Que oração? Que nós aqui clamamos junto em oração. Irmão, por que eu estou falando tudo isso? Porque tem pessoas que querem se autopromover até nisso, até nos milagres, até nas situações adversas da fraqueza do ser humano, né? O irmão está lá morrendo, aí o cara vai lá, aí ele se engrandece. Tem quantas pessoas que procuram outros lugares, né? Não estou falando só da oração, estou falando de várias outras situações que você vê por aí, que é oferecido diante do fulano faz isso, ciclano faz aquilo, vai lá que lá cura. Aí a pessoa vai e recebe lá situações, manda fazer isso, manda fazer aquilo, né? E aí você vai diante das superstições, você vai diante do endeusar aquela situação, num objeto, numa coisa ali que não tem nada a ver, e a tua fé naquele momento recebe ali aquilo como uma fé e você é curado, certo? Acontece com pessoas. Mas aí você vê, Jesus diz, que adianta você, é melhor você entrar no céu com uma perna ou com um olho, com os dois olhos no inferno. Porque você não colocou diante de Deus a tua confiança, o teu amor nele. Você colocou ali na espécie, num objeto, né? numa mandinga, numa superstição, Vamos colocar aqui para a gente não falar coisas, né, que depois não pode ser publicado aqui, né? A live, né? Mas assim, situações que te levam a tirar Deus de primeiro lugar.
É Deus que cura, irmão. É Jesus que cura. Nós temos a intercessão da mãe, como ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Nossa mãe Maria, em nenhum momento ela quis se engrandecer. Eis aqui a serva do Senhor. Humilde. Ela se coloca como humilde, mas bem-aventurada será o meu nome, proclamarão, né? Como está na palavra em Lucas, né? Primeiro, no capítulo 1. Então, essas bem-aventuranças, esse mover de Deus, as proclamações, tudo nós temos que entender. Nós não podemos buscar nos autopromover diante das coisas de Deus. Nós temos que viver o amor, é estar ali pelo irmão. Se não recebe elogio, assim é dentro da sua casa. Você vai levar o amor, você vai levar as coisas de Deus, e talvez você receber elogio, o retorno vem contra você ao contrário. E aí? Eu abandono tudo, eu largo tudo, não quero mais saber, porque vamos colocar aqui, eu ajudei, eu fiz isso para minha filha, fiz isso para o meu filho, fiz isso para minha esposa, e o que eu recebi em recompensa? Não recebi nada. Eu só estou sendo criticado. Suportai-vos é amar também. Né? Então, quando você suporta tudo isso, a tua recompensa vai ser no céu. Porque você suportou para que aquelas pessoas não caíssem, não declinassem, e issem para o inferno te odiando. Mas você fez a tua parte amando. Então você mostrou amor, você não mostrou ódio. Por isso, irmão, é importante, no momento das batalhas espirituais dentro da sua vida, na sua casa, na sua família, se unindo a Jesus, suportar por amor. Suportar e não esperar elogios aqui, não esperar o retorno. Mas com a graça de Deus é possível também a gente viver isso. Eu vivi o amor, eu recebi um elogio, eu agradeço a Deus pelo esse elogio, mas é Deus que faz, é Deus que cura. Vamos ser hipócritas se você não ficar feliz. Irmão, você aquele dia foi lá, orou por mim, e foi tão forte que foi falado, que eu mudei minha vida por causa daquele momento. Aí você fala, irmão, glória a Deus, né? Mas nosso Deus é maravilhoso, Ele cura, Ele nos liberta, Ele faz isso, como Ele fez isso com você, Ele faz isso, Ele fez comigo. E nós temos que estar diante dEle e clamando junto como irmãos, e eu tenho certeza que como Ele me curou, como Ele curou você, Ele vai curar os teus da sua casa. Basta, irmão, nós acreditarmos em Deus e vivermos a graça. E assim também eu tenho que servir lá na igreja. Quando você for servir lá, nas pastorais, nos movimentos, você vai receber crítica? Pega essa crítica e transforma ela em alegria. Como? Eu vou me purificar. Recebeu elogios? Não recebeu? Não tem valor diante da salvação. Deus não vai perguntar para você se você recebeu elogio ou não. Mas se você viveu o teu amor e suportou tudo por Ele, eu estou na igreja por causa de Cristo. Eu estou na pastoral por causa de Cristo. Porque se eu estou por causa de Cristo, eu vou amar meu irmão. Porque Ele manda eu amar. Agora, se eu estou na igreja por causa de Cristo, mas eu odeio meu irmão, eu quero ser melhor que o meu irmão, tem competição, tem inveja, rezemos por isso. Coloca a mão no teu coração. E diante deste mover hoje, o nosso lecto divino diz: o que faço é para me autopromover ou para eu me aproximar de Deus? Que seja na sua casa, que seja no seu trabalho, que seja na sua comunidade. Sabe de que forma, irmão? Eu vou falando aqui, você com teus olhos fechados. Eu faço no meu trabalho por amor? Você já viu aquela pessoa que diz que está no serviço, mas ela não é por amor? Ela somente está ali pelo para ter uma profissão, mas ela não faz por amor aquela profissão. Você reconhece de que forma? Quando a pessoa, você precisa, vamos colocar aqui, a pessoa não tem como receber para ela fazer que o seu servir, por exemplo, no futebol que eu jogava, né? Aquele cara que recebe, mas aí ele fala assim, vai ter um jogo lá em tal lugar, mas eu não posso pagar um honorário para você. Aí você fala, não tem problema, eu quero ir com as crianças, eu quero estar lá. É por amor. Ele não colocou dinheiro à frente. Dou um exemplo simples. Faz por amor. Né? Não está ali por recompensa. Lógico, seria mais agradável se a pessoa fosse, recebesse, glória a Deus. É o certo, é o correto. Mas você vê na aprovação a pessoa que ama. Naquela hora que a pessoa lá te tratou mal, você vê se você ama a pessoa que te tratou mal. Porque você suportou ela. Então, quantas vezes, irmão, também você desfaz, essa pessoa está lá. É a pessoa que mais te ama. Porque ela te suporta. Porque ela te ama. Se ela não te suportasse, ela não te amava. Então, é desse jeito que você vê a aprovação. Não corresponde, não receber elogios,
mas o meu trabalho é por amor. Aí, meu irmão, você vê se o que eu faço é para autopromover ou para me aproximar de Deus. E neste mover, o Senhor me coloca, neste momento, que o Espírito Santo de Deus vai agir nessas áreas, libertando o nosso coração do autopromover-se, libertando o nosso coração de querer tudo que faço receber elogios, libertando o nosso coração das vaidades do dia a dia, e ao mesmo tempo confortando os corações que estão em lágrimas, confortando aquele coração que passou uma dor, um sofrimento, por um desprezo, confortando o coração por aquela pessoa que está fazendo de tudo para agradar o coração das pessoas, mas você não recebe o elogio. Não busque isso, meu irmão, minha irmã. Faça por amor. O elogio, quando você busca, você está buscando algo que o ser humano não pode te dar, por inveja, por orgulho. Quando tem esse pecado, esse ser humano jamais vai te elogiar. Jamais, porque ela queria estar no teu lugar, é inveja. Então, quando você recebe essa troca, você sabe, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Toma conta deste coração. Eu não fui elogiado aqui, mas o que eu fiz foi por amor. Quantas pessoas provaram do teu amor através do meu gesto, de um bom atendimento, de um bom diálogo, de acolher bem as pessoas. E isso incomoda Satanás. A tua alegria incomoda Satanás. Mas saiba disso. Se incomoda Satanás, mas agrada a Deus, eu fico com Deus. Neste momento, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos faz pessoas felizes. O Senhor nos faz pessoas, mesmo na dor, conseguir enxergar a tua grandeza. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso